Como eu falei, boa noite para os irmãos, para aqueles que estão nos visitando. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Queridos, hoje nós estamos iniciando uma série. Eu queria fazer uma pergunta para você: qual é a sua história favorita? Qual que é o seu conto favorito, o livro que você leu que é o seu livro favorito? A história da sua própria vida que mais te marcou? Qual é a história que mais te emocionou? Seja sua, seja que você viu em algum lugar, algum filme. Todos nós temos as nossas próprias histórias e gostamos de histórias. Histórias que nos moldaram, histórias que nos tornaram quem nós somos. Atravessaram e atravessam o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Elas estão aí. De alguma forma, isso está inserido nas nossas medulas, está inserido na nossa formação, está inserido nos nossos anseios. Nós amamos histórias, queridos. Mas se a gente descobrisse aqui juntos que a verdadeira história está por trás disso tudo, se a gente descobrisse que existe uma grande história por trás de todas as histórias que nós conhecemos, é sobre isso que se trata a nossa nova série, do Caos à Glória. E a gente está iniciando hoje. Nós iremos contar a história verdadeira, a história que está por trás de todas as histórias, a história do Evangelho, a história de Deus. E existe uma história, queridos, que abrange toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Essa é a história de Deus. E essa história nos molda e define tudo que nós somos e fala sobre tudo que nós somos e para onde nós estamos indo. É ela que explica as nossas maiores alegrias, é ela que explica os nossos momentos mais difíceis também. É essa história que vai precisar dar sentido à nossa própria história, aquilo que nós vivemos e o desejo de ter um propósito. Mesmo que a gente não seja consciente disso, essa grande história, queridos, ela está contida nos 66 livros da Bíblia. Ela também influencia o mundo ao nosso redor. Ela toca no mundo ao nosso redor, molda o mundo ao nosso redor e orienta os desejos, ou pelo menos deveria orientar os desejos. É essa história que tem a resposta final do porquê nós estamos aqui, do porquê nós existimos, porquê ansiamos o que nós ansiamos. Por isso que é essencial conhecer essa história, essa grande história. Ela oferece respostas sobre o que realmente importa, tanto agora quanto para a eternidade. E ela tem o poder de transformar todas as nossas histórias pessoais. Não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas todo mundo que entra ali e está sentado aqui, cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma história diferente. Todos nós chegamos aqui assim. Essa história, ela tem o poder de transformar as nossas histórias, independentemente de como que elas são, tristes ou alegres. Mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa rotina e mudar quem nós somos. A gente construiu uma ideia de que Deus teve que correr quando tudo deu errado. Parece que ele estava lá no céu fazendo alguma coisa, fazendo comida. O arroz queimou, ele teve que ir correndo lá para ver o que cada um tinha feito. E ele teve que partir para o plano B. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso não é verdade. Deus tem um plano, somente um plano. Esse é o plano de Deus. E nós veremos o quanto ele se manteve fiel a esse plano, mesmo com todas as circunstâncias adversas. Essa história começa no Éden e termina na restauração de todas as coisas. E no meio disso tudo, nós temos as cores cinzas, as cores escuras que vão pincelando esse grande quadro da história de Deus. Mas Deus continuou o seu plano. E Ele vai nos levar para um lugar muito melhor do que todos nós começamos. Um lugar superior a tudo. Um lugar muito melhor do que o Éden. A nossa série de mensagens, então, vai explorar como a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela a excelência, a sublimidade desse novo céu e nova terra. E a gente vai traçar 9 temas importantes dessa grande história. Cada mensagem vai mostrar como esse tema percorre por toda a Bíblia e revela um aspecto da glória que está preparada para aqueles que creem em Jesus.
ao mesmo tempo que a gente vai ver juntos também, como que mesmo que ainda a gente não viva plenamente essa realidade futura, mesmo que a gente não viva tudo isso que está acontecendo prometido, a glória que há de vir já começa a se manifestar no presente. Através do Evangelho, a transformação e a nova criação já invadiram o nosso mundo. E é isso que está trazendo vida, que está trazendo esperança, que está trazendo beleza, onde antes só havia desolação. A gente vai ser inserido na história de Deus nesse processo. A história que realmente importa. E a gente vai deixar a história de Deus nos moldar no nosso presente. A gente vai deixar a história de Deus moldar a nossa própria história. Nós veremos aqui juntos como que a gente saiu do caos para a glória. E hoje a gente vai ver a história do vazio. E para isso eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. A gente vai ler os 2 primeiros versículos, os versículos 1 e 2. E eles dizem assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nesses primeiros versículos da Bíblia, muito conhecidos, nós temos a anunciação de que Deus criou todas as coisas. E a gente também tem a apresentação de como foi isso. E no versículo 2, nós temos uma expressão muito importante para a gente entender o início dessa história. O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. No original, em hebraico, significa algo como deserto, caótico, algo informe, algo vazio. É assim que a Bíblia descreve o estado inicial da terra: uma terra desolada, uma terra caótica, uma terra inabitável. Não tinha como haver vida ali na terra. É interessante porque em vez de Deus criar a terra já no seu estado, igual a gente vê, né, a terra no seu estado atual, Deus ele inicia com uma matéria-prima ainda informe, ainda desordenada, que será moldada e que vai ser preenchida por Ele. É interessante porque, apesar da terra ser sem forma, ser vazia e cheia de trevas, porque a Bíblia diz que havia trevas sobre o abismo, a terra não era sem esperança, por uma razão específica. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava lá, pairando sobre a imensidão do vazio inabitável, aguardando o momento que Deus iria ordenar a vida. O Espírito de Deus estava ali, prestes a agir. E quando Deus pronunciou, no versículo 3, quando Deus pronunciou a palavra criativa, haja luz. O verbo de Deus criador. Então o Espírito trouxe luz e o caos foi ordenado. O vazio foi preenchido e a criação se encheu de vida e de propósito. Deus deu forma e preencheu o vazio. Então, ser sem forma e vazio não tem nenhum obstáculo para Deus, não é um obstáculo para Deus, mas uma condição inicial que Ele transforma através da sua palavra criativa. Então ali estava o mundo criado. Nós conhecemos as histórias bíblicas. Provavelmente você, mesmo não sendo cristão, já ouviu falar sobre Adão e Eva. E ali Deus fez um jardim. Nós já conhecemos também, já ouvimos falar em algum lugar, na cultura está por aí, Jardim do Éden. E Deus coloca o homem e a mulher naquele lugar. E eu quero que vocês vejam, Adão e Eva estavam num ambiente perfeito. O ambiente era cheio da bondade de Deus. E ali não tinha razões para se sentirem satisfeitos. Onde eles colocassem os seus olhos, se eles fossem da direita para a esquerda, para frente, para trás, norte, sul, leste, oeste, aonde eles colocassem os olhos deles, eles veriam aquilo que Deus disse que era muito bom. Não havia nada seco, nada feio,
nada triste. Não havia espinhos. O Éden era um lugar de abundância, de harmonia, e Adão e Eva agora tinham a missão de expandir essa ordem, de expandir essa prosperidade para o mundo todo. Pensa, você já imaginou viver uma vida onde não existe nenhuma razão para não ser feliz? É até difícil de pensar nisso, porque a gente sofre tantas infelicidades, que pensar numa vida que não tem razão para ser infeliz, é muito difícil. Essa era a vida naquele lugar. Eles eram cheios de razões para serem perfeitamente felizes. Não tinha como ser infeliz ali. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 que eles foram tentados, e ao serem tentados pela serpente, Eva e Adão duvidaram da bondade de Deus, e eles desejaram algo além do que eles já tinham. Então eles pecaram. E eu quero que você perceba algo muito importante no texto. A serpente sugeriu para Eva que estava faltando algo essencial para a felicidade dela. Algo que viria para ela quando ela comesse daquele fruto que Deus tinha dito para não comer. É como se a serpente tivesse dito para Eva: você é vazia, Eva. Você é vazia, Eva, porque te falta alguma coisa. Para você ser feliz, Eva, te falta isso. E aí, Eva, o que você precisa para preencher esse vazio dentro de você está nesse fruto. Coma. E a verdade é que o homem e a mulher permitiram que essa ideia influenciasse a visão deles. Em vez de se contentar com a abundância que eles tinham, com a paz que eles tinham, com a bondade ao redor deles, eles passaram a ver uma lacuna na vida deles, um vazio na vida deles, um vazio no conhecimento deles, um vazio na dieta deles, algo que faltava na experiência que eles estavam tendo naquele lugar maravilhoso. E o desejo por algo a mais, o desejo por algo além do que Deus já havia providenciado, combinado ali com as dúvidas sobre Deus ser bom ou não, fez com que eles buscassem aquilo que eles acreditavam que faria eles felizes novamente. E essa decisão trouxe consequências dolorosas, frustração para toda a humanidade. O pecado transformou o trabalho, a vida no Éden e fora do Éden em algo cheio de dificuldades e sofrimento. Mas acima de tudo, o pecado colocou um vazio no coração. O pecado os colocou na forma inicial da terra, sem forma e vazio. Um vazio que revelava, que o que mais dói é isso. Esse vazio revelava uma lembrança constante do preenchimento que eles tinham. Vazio é saudade. Vazio é a angústia daquilo que você já experimentou alguma vez na vida, ou pelo menos sabe que deveria ter experimentado. E é isso que mais dói no vazio. Agora eles foram expulsos do lugar de harmonia, e começaram a caminhar naquela terra árida, desértica, insubmissa e vazia fora do Éden. Mas ali mesmo, no meio das trevas, Deus então prometeu um caminho novo e melhor. E a Bíblia continua, e ele chama Abraão e dá a promessa de uma terra boa e ampla. Mais lá na frente, os descendentes de Abraão, que eu não tenho como ficar falando tudo aqui, irmãos, depois que chega em casa, lê lá o livro de Gênesis. Os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, Jacó, foram escravizados no Egito. Então Deus levanta um libertador chamado Moisés para livrar eles e para guiar eles de volta a uma nova terra, que Deus diz que mana leite e mel, comparada ao jardim do Éden. Mas quando a gente vai ver para a Bíblia, a gente percebe que a jornada não foi mil maravilhas. Ela foi marcada por um período difícil de 40 anos no deserto. E durante esse tempo, o povo de Deus, os israelitas, ficaram descontentes com o maná que Deus estava providenciando diariamente. Deus dava o maná todo dia, irmãos. E eles estavam reclamando. Eles sentiam um vazio por não ter comida suficiente. Esse descontentamento que eles tinham, igual de Adão e de Eva, isso que eles sentiram no jardim, levou eles a murmurarem, a reclamarem, e eles desejavam algo diferente.
O livro de Números, lá no capítulo 11, diz que o povo começou a desejar a comida que eles comiam no Egito, do lugar onde Deus tirou eles da escravidão. Eles começaram a dizer: ai, que saudade da cebola, ai, que saudade do pepino, ai, meu Deus, que saudade do melão. Se fosse um churrasco, irmão, você até entendia, mas eles tinham saudade do melão. Ah, que saudade da comida do Egito. Agora vejam, eles tinham comida. Não é que eles não tinham o que comer, é que eles não queriam comer o que tinham. Não é que eles não tinham aquilo que estava na mão deles, é que eles queriam algo além do que eles já tinham. Não tinha vazio no estômago, eles não passavam fome, mas tinha um vazio dentro deles. Não tem vazio nas nossas vidas aqui dentro. Às vezes a nossa despensa não está vazia, às vezes está. Mas aqui dentro do coração tem um vazio. E antes deles entrarem na terra prometida, Moisés explicou por que Deus permitiu eles passarem pelo deserto, pelo tratamento da comida e por momentos que pareciam vazios. Era para que o povo aprendesse a verdadeira satisfação que vem da palavra e da promessa de Deus e não das coisas materiais. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 diz, Deus diz através de Moisés que Ele te humilhou. Quem? Deus? Deus humilhou o povo. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, o vazio foi intencionalmente permitido para fazer com que aquelas pessoas refletissem sobre o que realmente traz satisfação para a vida delas. Esse vazio só seria preenchido por algo muito mais significativo. Eles não estavam sabendo disso. Por uma palavra divina, por um amor diferente, por uma presença que eles não sabiam o que era, por uma promessa, por um poder que permite viver plenamente, sem nenhum buraco dentro de nós. Mesmo num mundo tão vazio, tão desértico, tão insatisfatório e tão desolado. Você já viu os propósitos que estão ao seu redor? Quantas dessas propostas se sustentam com o tempo? De você ser bonito, de você fazer uma plástica, de você ser uma pessoa, se você fazer isso, de você ter alguma coisa, de você ter aquela determinada coisa, de você ter aquele relacionamento. Quantas delas se sustentam com o tempo? E aí o povo entra na terra prometida, e quando eles entram lá, o povo de Deus não aprendeu nada da lição. E ao invés de obedecerem a Deus, ao invés de olharem para Deus, eles se desviaram para adorar outros deuses. E isso resultou na destruição daquela terra, resultou na expulsão daquela terra, e aquela terra se tornou um deserto vazio, como os profetas tinham profetizado. A gente olha para a Bíblia e vê esses casos, e a gente fica, ih, caramba, né? Foi isso que aconteceu lá. Mas eu quero que você saiba, e você veja, o sentimento de vazio não é algo incomum para nós hoje, não. Não foi lá só, não. Queridos, nós corremos atrás de tudo. Nós corremos atrás de todas as coisas. Na ânsia de sermos de fato alguém. No desejo de tocar o céu e a eternidade para sermos validados como alguém no mundo. Para pertencer a algo que nós nem sabemos o que, mas pertencer e fazer parte daquilo que todo mundo está fazendo. Algumas pessoas tentam encontrar sentido naquilo que elas conseguem saber na inteligência delas, até perceberem que o muito conhecimento só traz tristeza e enfado. Outras pessoas vão procurar nos relacionamentos serem felizes, até perceberem a impotência que os relacionamentos têm na primeira decepção. Outras pessoas vão atrás do dinheiro e daquilo que o dinheiro pode comprar, mas ninguém leva dinheiro para o túmulo. Outras pessoas vão atrás da beleza e no final descobrem a quantidade de vezes em que elas se sentiram feias.
Outras pessoas vão atrás da fama e do sucesso e se sentem medíocres. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos a mesma experiência. Todos nós que estamos aqui teremos a mesma experiência. Vamos tentar encontrar o sentido da vida, o propósito da vida. E no fim, nós veremos o vazio, o nada. Nós nos entregaremos a outras coisas, a outros prazeres, apenas para ficar mais insatisfeitos no final da conta. Você pode negar tudo que eu estou falando, irmão. Eu não te vejo, mas Deus te vê colocando a cabeça no travesseiro. E Ele sabe exatamente o que você pensa quando você coloca a cabeça no travesseiro. Ser sem forma e vazio é o paradigma da humanidade depois do pecado. O pecado deforma. E esse vazio que nós sentimos pode ser muitas coisas, pode ser o resultado de uma perda, a ausência de alguém ou algo que antes trazia alegria, alguém ou algo que preenchia um espaço significativo na nossa vida. Esse vazio pode se manifestar como um lugar vazio à mesa, um quarto desocupado na casa, uma cama sem companhia. Para outros, esse vazio não vem de algo que foi perdido, mas de algo que nunca aconteceu. Ou do medo do que pode acontecer. Pode ser a ausência de uma conquista esperada, de um casamento que ainda não rolou, dos filhos que você quer tanto ter, do título, do emprego que você tanto está procurando, de ser alguém na vida e ser validado pelas pessoas e aprovado das pessoas, o que te faz ser completamente dependente da opinião dos outros. Todos nós enfrentamos a ideia do vazio, queridos. Só que o vazio para Deus é uma matéria-prima. É nesse lugar que Deus pode fazer alguma coisa. A história não para na queda, não para no povo de Israel, ela não termina com a angústia pecaminosa daquele povo. Deus continua o seu plano, a sua história. No meio do vazio da alma, do deserto seco do coração, Deus vem cumprir a sua promessa. Assim como o Espírito pairou sobre o vazio primordial e trouxe luz e vida durante a criação, o mesmo Espírito vem e atua na nova criação. Na vinda de Jesus, o Espírito Santo também pairou sobre o vazio escuro do ventre de uma virgem. E ela escutou que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder de Deus a envolveria, resultando no nascimento de alguém que seria chamado Filho de Deus. Jesus, o Cristo, o Verbo, o haja de Deus, agora se manifesta não apenas com poder criativo, mas em carne e osso. Ele deixa o seu reino celestial e entra no deserto informe e vazio desse mundo, do nosso mundo, cheio de desafios, cheio de dificuldades. Logo no início do seu ministério, a palavra diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ali é o lugar onde Jesus é comparado com Adão e Eva e o povo de Israel no deserto. Não apenas comparado, mas resistindo e vencendo exatamente onde eles caíram. Assim como Satanás tentou Adão e Eva distorcendo a palavra de Deus, ele também tentou a Jesus usar o seu poder para ter as necessidades dele atendidas, para buscar a sua própria glória, em vez de confiar na provisão do Pai, em vez de confiar naquilo que Deus estava dando. Mas Jesus resistiu e venceu, meus irmãos. Adão, ao comer o fruto, trouxe caos para o mundo. Jesus, ao não comer, ao ter fome, trouxe vida ao mundo. A disposição de Cristo no deserto abriu um caminho novo para que nós possamos acessar esse novo jardim. E essa disposição de Cristo levou ele até a cruz do Calvário.
E na cruz, queridos, Jesus entrou na terra desolada da morte, na terra sem forma e vazia da morte, no nosso lugar, para que nós pudéssemos experimentar a vida abundante, a vida prometida por Deus. E é interessante porque quando Jesus ressuscita, ele está num jardim. Ele é confundido com um jardineiro, para mostrar que a vida do novo jardim começou a invadir o mundo vazio e desértico que existe. O sepulcro vazio de Jesus simboliza o início de uma nova criação, de uma nova realidade. Jesus está restaurando o que Adão, Eva e toda a humanidade não conseguiram. E Ele promete um novo e verdadeiro fim para todas as coisas. Ele vai transformar o vazio do nosso mundo hoje em um novo jardim. E vai ser uma transformação completa para o mundo e para as nossas vidas quando a criação for liberta do cativeiro, da corrupção e da maldição. João, no Apocalipse, descreve uma visão de um novo jardim, onde não vai haver mais maldição, espinhos, desolação, nem vazio. O vazio está com seus dias contados, irmãos. A bondade e a glória de Deus preencherão toda a terra, e todos os anseios serão satisfeitos nele. As ambições, a gente não canta isso aqui, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. E é aqui que essa história precisa se enquadrar na sua. Na verdade, é aqui que a sua história precisa ser enquadrada na história verdadeira. Porque tem tudo a ver com você, queridos, e comigo. Porque, como eu disse, todos nós experimentamos a ideia do vazio. A gente pode até ter disfarces, mas eles não duram muito. Só nós sabemos o que nós sentimos. Só você sabe o que está aí dentro. E só você sabe o que você sente. Às vezes você está aqui porque dentro do seu peito está batendo um coração silencioso, cheio de tédio, cheio de vazio, e o tempo passa, você até vem para a igreja, busca na religião algo que falta em você, mas ainda assim, todos nós sentimos nessa vida ainda esse sentimento de vazio. E a gente ouve uma pregação como essa e a gente pensa, caramba, que ótimo, que legal que o pastor está pregando ali, né? Existe uma esperança, né? Mas quando eu olho para a minha vida ainda está marcada de dificuldade, está marcada ainda de coisa ruim, está marcada de desapontamento, está marcada de sentimentos ruins, está marcada de vazio. O que eu faço? E acaba levantando dentro de você a questão se é realmente possível experimentar isso que esse pastor está falando, que a igreja fala, que você ouviu durante a sua vida inteira na igreja, mesmo sentindo vazio. Porque você olha para o mundo e vê só problemas. Mas eu preciso te lembrar que a boa notícia da história de Deus, queridos, é que Ele não vê as coisas como nós vemos. Deus vê o vazio na sua vida como a maior oportunidade dEle. Aquilo que está sem forma e vazio em você é exatamente onde Deus pode mostrar o seu poder. Porque Deus faz a sua maior obra no vazio. Deus preenche o vazio de si mesmo. Esse sentimento que você está sentindo de desilusão é a matéria-prima perfeita para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Isso que você não consegue se satisfazer é a matéria-prima perfeita para Deus mudar todas as coisas. É exatamente no meio dessa escuridão que nós podemos ver o Espírito de Deus pairando, esperando Deus dizer algo. E Ele quer te capacitar a viver no meio do vazio, no meio da desilusão, em direção àquilo que Ele está prometendo e aquilo que Ele está fazendo. Não é uma promessa que as coisas melhorarão aqui, queridos. É uma promessa de que Ele vai estar com você até as coisas melhorarem de uma vez por todas quando Ele vier.
E aí, na sua fragilidade, você pode saber o que é a graça. Nas suas feridas, você pode saber o que é a graça. Nas suas fraquezas, você pode ouvir: a minha graça te basta. Você pode estar achando que não é possível isso. É possível encontrar preenchimento mesmo quando as circunstâncias ao redor não mudam. Mesmo quando eu sinto vazio, é possível passar por uma transformação que mude a forma como se percebe os desafios da vida. É possível passar por isso. Ah, querido, você está se sentindo fraco? Você está se sentindo com medo, cansado, esgotado pelas pressões, pelos desapontamentos, pelo descontentamento diário, é isso? Então você está no momento certo para ser preenchido. Jesus não apenas entrou no vazio do nosso mundo, o vazio também entrou nele na cruz. E se isso aconteceu com ele, nós somos moldados à imagem dele. Não é de ficar surpreso, queridos, que a nossa história, quando encaixada na dele, apresente sofrimento. Talvez você seja um cristão, talvez você esteja aqui há muitos anos, e ainda assim você sente a desilusão da vida, do tédio, da insatisfação. Talvez a frieza espiritual dominou seu coração, já tomou conta de você, e você se vê completamente sem forma. Você está no automático espiritual. Você acredita que para você melhorar, você tem que ir a uma conferência, que você tem que ir a uma palestra, que você tem que ter uma lista de coisas que você precisa fazer. Mas não, queridos. Você talvez não precise de algo, ou uma grande experiência sobrenatural, nem uma grande experiência intelectual. Eis o que Jesus prometeu para você. Ele mesmo. Ele é tudo o que falta em você. Ele é tudo que falta dentro de você. Seja você religioso ou não, a falta que você tem é dele. E você não vai conseguir fugir disso. Se você não é um cristão, isso vai martelar na sua vida, até você encontrar a sua lápide, ou encontrar o preenchimento para o seu vazio. Ele prometeu o poder dele, descendo sobre você, querido, para repousar em você, para te encher, a fim de que você possa confiar nele quando as coisas piorarem. Quando você sentir as coisas que você não quer sentir, ele irá te preencher, mesmo que ainda não perfeitamente, talvez nem imediatamente, ou como nós desejamos. Ele irá te preencher até o dia em que ele restaurar todas as coisas, até nós vermos nenhuma mais lágrima. Nessa noite, então, querido, você pode entregar o seu vazio para ele. Se arrepender das suas buscas e crer nele. O Espírito de Deus está pairando nesse lugar. Não é à toa que nós estamos experimentando aqui hoje. As orações, o mover. Isso é um sinal, queridos, de que o Espírito de Deus está sobrevoando esse lugar, pairando sobre nós e sobre os nossos corações, sem formas e vazios, esperando só o momento de Deus dizer: haja luz. Se Ele está aqui, então é disponível. E se é disponível, está disponível para você. Você vai ter um tempo para refletir sobre isso. Curva sua cabeça, feche seus olhos, entregue realmente seu coração para Ele.